E aí, pessoal, boa tarde. Professor Gabriel de Informática aqui, mais uma vez. Espero que vocês estejam bem, né? E vamos dar início aqui à nossa segunda aula, né? A segunda aula de Informática com o tema Excel, né? Vamos dar continuidade ao conteúdo que se trata da fórmula CONT-C. Essa fórmula aqui, tá? O que vai acontecer? Como base, vocês vão utilizar esse material aqui. Esse material que eu enviei para vocês semana passada, certo? Então, durante as aulas dessa fórmula, vocês vão usar esse material aqui de base, porque ele é bem completo, né? Tem tudo que eu vou explicar, tudo que eu for falar aqui, exercícios, né? Explicações, está nesse material aqui, certo? Então, vocês vão utilizar esse material aqui de base. Eu pedi para vocês darem uma lida nesse material. Espero que vocês tenham feito isso. Vai ajudar bastante. Ok? Então, vamos começar aqui. Função fórmula CONT-C. Aqui tem umas explicações, tá? uns resumos, mas eu vou explicar para vocês baseado nessa tabela aqui e esses exemplos aqui, tá? Então eu vou seguir exatamente como está no material para facilitar o aprendizado, aí, o entendimento de vocês, certo? Eu refiz essa tabelinha aqui, ó. Isso aqui é uma tabelinha, tá? Aqui no Excel, olha só, com as mesmas informações, os mesmos dados. Então é baseado nessa tabela, por enquanto, que a gente vai começar a fazer os exemplos aqui, tá? Então, o primeiro exemplo aqui, ó, da fórmula, da função, né? Vocês sabem que toda função começa com igual, todas, sem exceção. Nome dela, né? CONT-C, abre parênteses, os parâmetros, fecha parênteses. Essa fórmula, pessoal, é uma fórmula bem simples, tá? Ela não realiza nenhum cálculo complexo. A única coisa que ela faz é contar quantidades, certo? Ela vai contar. Ela vai contar quantidades, 1, 2, 3. Ela não vai somar, ela não vai multiplicar, ela não vai fazer nenhuma conta, nenhuma operação, né, aritmética. Ela só vai contar, certo? Contar, soma, né? É uma soma. Mais um, mais um, mais um. Pode ser considerada aí uma operação, né? Mas ela vai contar quantidades, certo? Então, a finalidade dessa função, dessa fórmula, é bem simples, que é contar. O que é interessante nessa fórmula, né, nessa função, é o parâmetro do critério. Esse segundo parâmetro aqui, ó, depois do ponto e vírgula. Tá? Essa segunda parte aqui, ó, esse segundo parâmetro, é o critério, é a condição. Ou seja, a gente vai passar uma condição para essa fórmula e, baseado nessa condição, ela vai realizar a contagem, certo? É isso que ela vai fazer. Então, esse primeiro exemplo aqui é um exemplo bem simples. Aqui tem a descrição, ó. Conta o número de células com maçãs nas células A2 a A5. O resultado é 2. Vamos entender isso aqui no Excel. Tá? Eu tenho aqui a tabela com as frutas e que é a quantidade de frutas, né? Isso aqui, essa informação aqui por enquanto não vai servir no exemplo não, tá? Ela não vai ser utilizada no exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, ó. OK? Então vamos fazer essa fórmula aqui, ó. Igual CONT-C parênteses A2 até A5, ponto e vírgula, maçãs, entre aspas duplas. Fecha parênteses, terminou a fórmula. Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Exemplo 1, tá? E eu vou digitar a fórmula aqui, ó. Igual cont.c, abre parênteses. Certo? Primeiro parâmetro aqui é o tal do A2 até A5. O que é isso? Isso aqui é um intervalo, pessoal. Isso aqui é o intervalo. Eu já expliquei isso para vocês, né? Mas vamos dar uma recapitulada aqui.
Isso aqui esse 2 pontos aqui, ó, significa até. Então, da célula A2 até a célula A5. Vamos lá. Da célula A2 até, né, 2 pontos, até a célula A5. Reparem aqui no Excel que o próprio Excel já marcou esse intervalo. O que eu estou pedindo para o Excel fazer quando eu digito isso aqui, quando eu digito esse intervalo? Ó, você vai utilizar na fórmula as células de A2 até a A5. Qual que é a célula A2? Essa aqui, ó. Maçãs aqui, ó. Tá? Por quê? Ela está na coluna A, na linha 2. Então, A2. Certo? Ó, A2. Depois, 2 pontos, né? Até qual célula? Então, vai começar nessa e vai até qual? Até a A5. Qual que é a célula A5? Essa célula aqui, ó. Porque ela está na coluna A, na linha 5. Então, de A2 até A5. Ou seja, daqui até aqui. Todos esses valores. Então, isso aqui está representando na fórmula todos esses valores aqui, ó. É como se eu tivesse tudo isso aqui aqui, tá? E, na verdade, é como não. É isso. É exatamente isso. Isso aqui está representando todos esses valores aqui, essa lista aqui. De A2 até A5. Ok? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui? Resumindo, eu estou passando essa lista aqui para a minha fórmula dessa maneira aqui, ó, referenciando assim. Tá? Passada a minha lista para a fórmula, eu vou passar o outro parâmetro, que é o parâmetro importante, que vai ser o nosso foco, né? Que é o critério, a condição. Então, como que eu passo outro parâmetro para a fórmula, né, para a função? Ponto e vírgula, certo? Que o 2 pontos é o até, o ponto e vírgula é o e. Então, ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula, agora eu vou começar passando eu vou passar o critério para a fórmula, tá? Aqui, ó, o critério é, abre aspas, aspas duplas, tá? Maçãs, fecha aspas, fecha parênteses. Então, vamos lá. Segura o Shift e aperta aspas, para sair essas aspas duplas aqui. Vocês vão sempre, na maioria das vezes, aliás, utilizar essa aspa aqui, essas aspas aqui, tá? Não funciona se você fizer a simples, não utilizem o formato simples, muito menos se você colocar a simples 2 vezes. Ah, eu vou digitar aqui, ó, 1, 2, 2 aspas simples, vai funcionar? Não, não vai, tá? Você tem que segurar o Shift e apertar aspas duplas, tá? Sigam esse padrão aí. Abrir aspas. Por que eu preciso das aspas? Porque o meu critério vai ser um texto, são caracteres, tá? Maçãs. Opa. Eita. Maçãs. Fecho aspas, certo? Então, como eu estou utilizando texto no critério, é recomendado vocês colocarem entre aspas, justamente porque é um texto, tá? Maçãs são letras, ó, é uma palavrinha. Fechei aspas e vou fechar o parênteses, ok? Então esse aqui é o meu critério. O que eu estou pedindo para essa fórmula fazer? Eu estou pedindo para ela procurar ocorrências da palavra maçãs nessa lista aqui. Então, essa fórmula, pessoal, essa fórmula aqui, ela está pesquisando a palavra maçãs aqui nessa lista que eu informei para ela. Que lista é essa? Daqui, ó, até aqui. Maçãs, laranjas, pêssegos, maçãs. Tá? Então, eu estou pedindo para ela pesquisar a palavrinha maçãs nessa lista. Quando ela achar essas ocorrências, a cada ocorrência, cada vez que ela achar a palavra maçãs nessa lista, o que ela vai fazer? Ela vai contar, ela vai incrementar o contador. Né? O contador começa em 0. Achou a palavrinha maçã? 1. Pesquisa. Achou mais uma vez? 2. E assim por diante. Tá? Então, nesse caso, nesse exemplo aqui,
Quantas ocorrências da palavra maçãs aparecem nessa lista aqui? Vamos ver. Ó, do A2 até A5, tá? A2 tem? Tem. Uma. Laranjas não é maçãs. Pêssegos não é maçãs. Maçãs é maçãs? Sim. Achou mais uma. Duas. Então, são duas ocorrências. Ela vai contar exatamente isso, a quantidade. Então, ó, 1, 2. Ela achou duas vezes a palavra maçãs nessa lista aqui. Né? Essa é a quantidade. Se eu apertar a tecla Enter, ela me mostra o valor 2. Significa que ela achou duas ocorrências da palavra maçãs na minha lista. Que é exatamente essa lista aqui, ó. A lista que eu passei para a fórmula usar como referência. Tá? É isso, certo? Esse exemplo aqui é um pouco mais simples, mas eu estou falando bastante aqui, pessoal. Eu estou explicando bem detalhadinho as partes da fórmula para não ter que repetir isso nos próximos vídeos, tá? Porque as próximas aulas dessa fórmula aqui, a estrutura aqui, ó, o conceito de valores passados como parâmetro aqui, né, vai ser basicamente o mesmo. O que vai mudar nas próximas aulas? O que vai mudar na aula, né? Nas aulas seguintes? O critério. Aqui eu pedi para pesquisar a palavra maçãs, tá? Mas existem muitas possibilidades, pessoal, de eu passar esse critério para essa fórmula, certo? E aqui no material que eu mandei para vocês, ó, na semana passada, tem vários exemplos, ó, dessas possibilidades, estão vendo? Ó, maior que menor, asterisco, o que é isso, né? Ponto de interrogação. Então é isso que eu vou desenvolver com vocês nas próximas aulas. Ok? Esses critérios, essas condições que a fórmula suporta. Certo? Olha só. 2. Se eu vim aqui e trocar isso aqui por laranjas, agora quantas maçãs tem na lista? Eu apaguei uma maçã e na verdade substituí por laranjas, ok? Agora eu tenho uma ocorrência só. Quando eu apertar Enter aqui, ó, automaticamente esse número aqui vai ser atualizado, ó, 1. Agora eu tenho uma ocorrência de maçãs na lista, tá? Tranquilo? Muito bem. Vamos agora para alguns recados. Vou passar alguns recados para vocês aqui. Coisas que já até eu falei no vídeo da aula passada, né? No vídeo anterior, mas não tem problema, eu vou dar uma enfatizada aqui. Que é o seguinte, pessoal, eu vou estar disponibilizando para vocês, além dessa videoaula aqui, uma lista, né? Na verdade, é uma lista de exercícios, tá? É um exercício, na verdade. Esse exercício, olha só, esse exercício, ele vai estar no formato XLS, que é o formato de Excel, tá? Então eu vou estar mandando esse arquivo para você abrir no seu computador, se você tiver um computador, se você tiver o Excel instalado, tá? Então para você que tem computador e tem o Excel instalado, você pode estar usando esse arquivo para resolver, para fazer o exercício, ok? Se você não tem computador, não tem o Excel instalado, eu tenho só o celular. Aí você vai usar aquele aplicativo que eu falei, que é o Planilhas Google, certo? Esse cara aqui, ó. Eu vou estar enviando para vocês esse exercício também nesse formato, tá? No formato de planilhas Google. Então, vai ser enviado para vocês um link, vocês vão abrir esse link, e esse link vai direcionar vocês automaticamente para essa planilha aqui, ó, para esse conteúdo aqui, certo? Vocês podem abrir no aparelho celular de vocês, normal, tá? Normalzinho. Não tenho computador, não tenho Excel, e eu não consigo, né, abrir o exercício no celular. Eu não tenho como instalar o aplicativo, o celular não suporta, sei lá, qualquer que seja aí o problema. Você não tem como você utilizar meios digitais, né, para resolver, para abrir esse exercício. Eu vou estar enviando também, além desses dois formatos, Excel e no formato da Google, eu vou estar enviando também no formato de PDF. Olha só,
um arquivo, eu coloquei a planilha, o exercício, em um arquivo PDF e você vai, o que você vai fazer? Você vai passar essa planilha aqui para o caderno de informática, tá? Se você quiser imprimir e colar, não tem problema. Se você tiver impressora, fique à vontade. Se você não tiver, eu quero que vocês façam o seguinte, vocês vão copiar no caderno isso aqui, tá? E vão resolver no caderno. Vocês vão escrever, se não tiver espaço aqui, pode fazer embaixo, tá? Isso aí não tem problema nenhum, vocês podem, não precisa ser exatamente assim. Se quiser colocar isso aqui embaixo, ó, para ter mais espaço na linha, para escrever a fórmula, tudo bem, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam, tá? Você que não tem computador, não tem o Excel instalado ou não consegue fazer no celular, você vai fazer no seu caderno dessa maneira que eu estou explicando aqui, ok? Você vai simplesmente escrever a fórmula manualmente, beleza? Não precisa do resultado de resolver a fórmula. Eu quero apenas que você monte a fórmula, assim como a gente sempre fez nas aulas, tá? Você vai só montar a fórmula, escrever. Pegar seu lápis aí, ó, igual, conte C, à mão, tá? A lápis mesmo. Monta a fórmula e é só isso, ok? Então, deixa eu explicar um pouquinho desse exercício aqui. O que eu quero nesse exercício? Ó, eu tenho aqui uma tabela, uma relação de funcionários, tá? Onde eu tenho o nome do funcionário, a idade, ok? E o sexo do funcionário. Aqui eu quero a seguinte relação. Aqui eu quero as seguintes informações. Vocês vão fazer uma fórmula aqui que mostre a quantidade de homens, aqui que mostre a quantidade de mulheres, e aqui eu quero saber das pessoas com 32 anos. Tá? Então, deixa eu dar mais um exemplo aqui. Ó, você vai passar a lista de sexo, aqui no caso, né, do exercício. Então vai ser assim, ó, igual, conte C, você vai passar essa lista, ponto e vírgula, e o critério que você vai utilizar vai ser o quê? M ou F, né? Eu já estou praticamente resolvendo o exercício para vocês, ó. Olha só. Se for homem, aqui no caso, né, de homens, você vai usar o critério M, entre aspas, e aqui F. Simples assim. É a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, no exemplo do material, tá? Mesma coisa. E aqui com 32 anos, você vai passar o critério 32, tá? Como o 32 não é texto, igual eu expliquei aqui anteriormente, ó, se é texto, você coloca entre aspas, tá? Como o 32 não é texto, não é letra, você não precisa de usar as aspas. Você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. 32. Se eu apertar Enter aqui, vai dar o quê? 0. Por quê? Tem algum 32 nessa lista? Não. Por isso que apareceu 0. Tá? Eu pedi para pesquisar 32 nessa lista, ele não achou nenhuma ocorrência e ele colocou 0. Tá? Então, se for número, assim, ó, como eu pedi no exercício, 32 anos, você vai passar a idade, tá? Ponto e vírgula 32. Simples assim. Tá? Não tem segredo nenhum. Pessoal, por enquanto é só. Eu já deu bastante tempo de aula. Creio eu, né? Eu vou olhar aqui daqui a pouco. E espero que vocês tenham entendido, né, tudo que eu falei. Se surgir alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu estarei de plantão na sexta-feira, das 7 às 13, ok? 7 horas da manhã até às 13 da tarde. Então, vocês têm todo esse período aí para tirar qualquer dúvida comigo relacionado ao conteúdo, relacionado à disciplina, tá? Eu vou finalizando essa aula por aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado aí, que vocês tenham entendido. E é isso aí, tá? Até mais. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.